navegantes, missionários vão avante. Estou pregando para homens e mulheres que deixarão de ser vulcões adormecidos para se tornarem vulcões em erupção, preparado para cuspir fogo na terra e construir coisas grandiosas. Se você é um desses, joga a mão lá em cima e dá mais um glória. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor dos cavaletes de Mande, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim fazem como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, e disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolo. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Olha só, irmãos. Paramos aonde? Versículo 8. Olha só. Aqui nós temos a história, né? O começo da história, onde vai culminar na promessa do nascimento de Isaac, certo? Então aqui Isaac ainda não é nascido. Aqui Isaac ainda não é nascido, Abraão ainda não tem o seu filho da promessa, né? Apesar de que Abraão já é pai de Ismael, e como eu falei, a gente pulou aí essa história do Ismael, né? Abraão já é pai de Ismael, porém ainda não nasceu Isaac. E Ismael não era filho de Sara. Sara, ou Sarai, que ainda antes ela chamava Sarai. Sarai, ela não podia ter filhos, era estéril, né? Estéril, não podia ter filhos. E com isso, ela preocupada com a questão da posteridade de Abraão, na questão da raça, né, que viria de Abraão, né? Até porque tinha uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação. Então Sara, ou Sarai, preocupada com isso, ela resolve dar uma ajuda para Deus. Estou falando agora aqui sobre Ismael. Nós temos aqui um capítulo que vai dar origem ao nascimento de Isaac, mas ainda vou voltar um pouquinho sobre Ismael. Então Sara, preocupada com isso, né? Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. Mas Abraão não tem filhos, porque ela, no caso Sara, é estéril. Então o que ela pensa? O que ela faz? Ela diz: eu vou ajudar a Deus. Ela tentou dar uma ajudazinha para Deus. Ajudar Deus. O que ela faz? Ela pega uma de suas servas. Ela tinha uma serva chamada Agar, né? Uma serva egípcia. Provavelmente ela adquiriu essa serva quando Abraão esteve no Egito, porque antes disso aí, logo que Abraão chega em Canaã, ele vai até o Egito, porque houve fome naquela terra de Canaã, e ele foi peregrinar na terra do Egito, né? A terra do Egito, também conhecido como a terra de Cã, né? Fica ali no Vale do Nilo, e Abraão foi peregrinar na terra do Egito, né? E ali houve toda aquela história que vocês já sabem, você já conhece, todo mundo conhece, que Abraão vai falar que Sara é sua irmã, porque ficou com medo de ser morto por Faraó, e aí Faraó toma Sara como esposo, mas depois Deus resolve se manifestar e castigar o Faraó, e aí Faraó devolve Sara para Abraão. Pensa numa confusão. Eu sei que com tudo isso, irmãos, o Faraó, ele dá presentes para Abraão, muitos presentes, muitos.
tá? Mas não é um presentinho de uma camisa, um terno, não é isso não, irmãos. O presente que eu falo é fazendas, muitos bois, né? Muitas ovelhas, muitas cabras, muitos camelos, jumento, servos e servas, diz a Bíblia, prata e ouro também, muitos presentes. E Abraão saiu de lá muito mais rico, bem mais rico, né? Com os presentes de Faraó. Por que Faraó fez isso? Ah, mas Faraó não foi enganado? Foi, né? E por que Faraó dá esses presentes? Porque naquela época, e principalmente com o povo do Egito era um povo muito supersticioso, um povo que, por mais que eles adorassem outros deuses, eles não adoravam o nosso Deus, né? O Criador, eles adoravam outros deuses, né? Adoravam ali o Deus Horus, o Deus Osíris, Deus Apis, né? Que era o boi de Mênfis, vários deuses, né? Anubis. O principal que eles adoravam ali era o Deus Ra, o Deus Sol, né? O Deus Sol. Inclusive o Faraó, eles tinham o Faraó como se fosse uma encarnação de Ra aqui na Terra, o Deus Sol. E eles, por mais que adorassem outros deuses, eles tinham esse conhecimento, essa crença de que os deuses ficavam irados, e sempre que os deuses ficavam irados, para você aplacar a ira de um Deus, você aplacava com presentes. Por exemplo, o Deus deles lá estava irado, de repente o Egito estava seca. Isso era difícil, né? Porque tinha o Nilo. Mas vamos supor, de repente o Egito estava ali sendo castigado por pestes, plantava e aí a lavoura era toda comprometida. O que eles faziam? O que eles imaginavam? Os deuses estão irados. Alguém cometeu algum pecado, alguém fez algo errado. Então vamos aplacar a ira dos deuses. Como é que eles aplacavam a ira dos deuses? Eles pegavam presentes tipo bois, ovelhas, prata, ouro, e levavam e entregavam para o sacerdote, né? E quando eles presenteavam ali os deuses com esses presentes, então aquela ira, eles acreditavam que aquela ira era aplacada, né? E que aí aquela punição era retirada. Então eles aprenderam isso. E isso fazia parte da cultura egípcia. Não somente da cultura egípcia, mas de várias culturas daquela época, né? Tanto da cultura egípcia, da cultura babilônica, da cultura da Mesopotâmia, da cultura dos caldeus, da Suméria ali, né? A cultura dos filisteus, né? Sempre eles faziam isso. Por exemplo, lembra-se que quando eles roubaram a Arca da Aliança, isso já lá na frente, nos tempos de Samuel, ali nos tempos de Eli, a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus, né? Eles venceram o povo de Israel, derrotaram o povo de Israel, levaram a Arca da Aliança. E aí o que acontece? Quando a Arca da Aliança chega na terra dos filisteus, vem uma praga sobre a terra dos filisteus, praga de hemorroida, né? As pessoas começam a sofrer de hemorroida, todo mundo ali doente. E eles entenderam, o Deus de Israel está nos castigando, está nos punindo. O que eles fizeram? Vamos aplacar a ira do Deus de Israel. Aí eles deram presentes, mandaram fabricar hemorroidas de ouro, e deram para o Deus de Israel. Para quê? Para aplacar a sua ira. Então, davam-se presente. Para aplacar a ira, no caso dos deuses, e ali no caso de Deus de Israel. Então, era uma cultura do povo antigo, né? Com isso, o faraó, quando ele recebe essa punição, porque ele tomou a esposa de Abraão, por mais que ele não fosse culpado, detalhe, o faraó não era culpado, o culpado era Abraão. Porque o faraó foi na inocência. O faraó falou, essa moça é bonita, eu quero ela para ser minha esposa. Quem é ela? Ela é o que sua? Abraão disse, ela é minha irmã. Se Abraão falar, ela é minha esposa, mas se Abraão falasse, ela é minha esposa, o faraó mataria Abraão. Ok, que matasse. Mas aí, o faraó ia estar matando consciente, para poder ficar com a esposa dele. Aí o próprio faraó estaria errando, apesar de que isso era comum. Então Abraão temeu morrer, disse, ela é minha irmã, para não ser morto. Porque o faraó mataria Abraão para casar com a esposa dele, né? Então Abraão deveria assumir, minha esposa e tal, mas ele falou que era sua irmã. Também não mentiu, porque Sara de fato era irmã de Abraão, do parte de pai, né? Então Abraão com medo. Porém, por mais que o faraó fez na inocência, porque o faraó tomou a Sara, achando que de fato ela era irmã. Por mais que o faraó faz na inocência, mesmo assim ele tocou na mulher de um profeta, na mulher de um homem de Deus, na esposa de Abraão.
né, na esposa do homem que Deus escolheu para ser referência na terra, para ser o modelo na terra, um ícone na terra, né? Abraão. E Faraó tocou em algo que era de Abraão, mas sem saber, na inocência, né? Na inocência, sem saber, ele tocou. E mesmo assim Deus puniu Faraó. Isso aqui serve para a gente aprender uma coisa, que Deus, ele às vezes pune pessoas por tocar em algo que é seu mesmo na inocência. Por isso que é perigoso, né? Você tem que saber em que você está tocando. Ah, você falou mal de alguém. Quem é aquele alguém? Ah, eu nem conheço ele direito. É um irmãozinho lá da igreja, sendo lá no último banco. Não é ninguém lá não, é só um membro. Pois é, pois esse só um membro que ninguém conhece, você não tem noção do que ele é para Deus. E às vezes onde você pensa que não tem, é que tem. Porque para nós, irmãos, homem de Deus é aquele que é destacado, ali está com a gravata no pescoço, está com o microfone na mão, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, é o evangelista, é o presbítero, é o homem de Deus, né? E às vezes aquela pessoa lá atrás é mais homem de Deus do que aquele que está lá na frente. E às vezes você tocou nele e achando que não tinha mal algum, e aí acabou tocando em algo que realmente é exclusivo para Deus, que era o caso de Sara ali e Abraão. O Faraó nem imaginava, né? Isso aqui não faz mal nenhum não. Pois é. E ali estava o problema. Aqui, gente, isso aqui é uma lição para a gente também, né? Para você ter cuidado aonde pisa. Se Faraó sabia que ele era esposa dele, não sabia não. Achava que realmente era irmã. Pois é. Mas se Faraó fosse mais prudente, averiguasse de forma mais minuciosa, né, para poder ver de fato quem era a mulher e tal, averiguasse, reaveriguasse, vê-se de novo, até ter a certeza. Tem gente, irmãos, que às vezes cai em ciladas por causa disso, porque ele não averigua a situação. Ele anda por vista. Ele olha, opa, não, isso aqui é isso, pronto, já foi. Não, averigue direitinho, meu irmão. Às vezes, isso aqui é uma areia movediça. Às vezes, isso aqui é uma cilada, né? É uma cilada. Então, o Faraó caiu nessa cilada. E se algo é de Deus, Deus não aceita que ninguém toque naquele algo que é dele, né? Deus não aceita. Por isso, Deus puniu o Faraó. E aí, Faraó, para aplacar a ira de Deus, como ele já conhecia a cultura, o que ele faz? Ele dá presentes ao representante deste Deus. Quem era o representante desse Deus? Abraão, profeta. E Abraão era profeta, para quem não sabe. Ele dá presentes para Abraão. Mas como a punição foi tão grande, que Deus chegou a ferir toda a casa de Faraó. Desde o rei, desde a rainha, desde os filhos do rei, desde os servos do rei. Irmão, era muita gente, milhares de pessoas ali no palácio. Todos foram feridos. Como a punição foi muito grande, o presente para aplacar a ira desse Deus também tem que ser um presente muito grande, na mesma proporção da punição. Não pode ser uma punição a nível de governo, a nível de presidente, a nível de um rei, de um império, né? De um imperador. Não pode ser um presentezinho de toma aí 1 quilo de ouro, 1 quilo de prata. Não, é isso não. É presente grande, né? É coisa de centenas de quilos de ouro, né? Talvez até 1 tonelada, enfim, é coisa grande. Não é? Toma aí uma ovelha, não, toma aí 1000 ovelhas, pega aí 1000 bois, é coisa assim, mais ou menos por aí. Foi isso que deram para Abraão. Então, quando Abraão volta da terra do Egito, ele volta bem mais rico, muito, muito mais rico, né? Ele volta da terra do Egito. E dentre esses presentes que Abraão, no caso, falando de Abraão, que Abraão recebe, dentre esses presentes, animais, ouro, prata, tudo mais, servos e servas, dentre esses servos e servas, vem uma serva por nome de Agar. Essa serva é dada para Sara, o Sarai, Agar. E Sarai, ela sabendo que Abraão tinha de Deus uma promessa que seria pai de uma grande nação, né? Sarai diz, para aí, ela juntou as coisas. Para Abraão ser pai de uma grande nação, ele precisa ter filhos. Mas Abraão não tem nenhum filho. Eu, esposa dele, sou estéril. Não vou poder dar filhos para Abraão.
Então eu vou ajudar aqui a promessa se cumprir. Eu vou pegar a minha serva, Agar, vou dar para Abraão como concubina. Para quem não sabe, uma concubina era uma espécie de esposa, uma espécie de esposa, né? O homem tinha ali a sua esposa, a sua mulher, e ele tinha concubinas, outras esposas, né? Não era chamada de esposa porque não era legítima, não era legitimada ali. Esposa é aquela que você vai no cartório, papel passado, aceita fulano como teu legítimo esposo, aceita fulano, aceita, declara-vos marido e mulher, mais ou menos assim. Essa aí é a esposa. O que era concubina? Uma espécie de amante, mas não escondido. Não é aquela amante escondida, né? É uma amante que você traz para dentro da sua casa. Mas ela não é tua esposa porque você não foi no cartório, não tem papel passado, não tem nada. É só tua amante, né? É um amante que está ali dentro da sua casa. Ela vai morar dentro da sua casa. No caso ali, construía-se uma tendazinha do lado, uma casazinha para ela do lado, e ela ficava morando ali do lado, né? Então, Abraão morava na sua casa com a sua esposa, que era Sara, mas hora por outra, no caso, não só Abraão, era assim que eles viviam antigamente. Passadinha na casa da concubina, dormia lá com a concubina. Aí tinha homens que tinham uma concubina, 2, 10, 20, né? Várias. Abraão, aqui a Bíblia vai contar a história vai dar o relato aqui de uma concubina que foi Agar. Aliás, teve mais de uma. Teve Agar, teve também a Quetura, que também era concubina, né? E depois veio a ter filho com elas também, depois que Sara morre. Mas era comum na época. Salomão, por exemplo, o próprio Salomão, ele teve 700 mulheres, papel passado, né? Essa mulher legítima, e 300 concubinas. Ao todo, 1.000. 700 era legítima, papel passado no cartório, esposa. Essas são esposas. E 300 concubinas, ou seja, esposas que não são legalizadas como esposa, né? São amantes ali, mas que estão dentro da sua casa, comem da sua comida e vivem debaixo da sua manutenção. Então, Agar se torna uma dessas concubinas de Abraão. Tá? Quem tinha 1.000 era Salomão, mas ela se torna uma dessas de Abraão. Por que ela se torna? Porque Abraão quis? Não foi Abraão que quis. Foi Sara quem insistiu. Sara, ela pensa, né? Abraão tem promessa de ser pai de uma grande nação. Para vir uma grande nação de Abraão, ele tem que ter filho. Mas eu sou estéril, não posso dar filho para ele. Então, eu vou pedir para Abraão ficar, deitar-se com a minha concubina, aliás, com a minha serva, fazer dela uma concubina, Agar, e ela vai ficar grávida. O filho que nascer é como se fosse filho de Abraão e meu. Isso, Sara dizendo. O filho que nascesse ali não seria filho de Agar. O filho que nascesse ali, ele seria filho de Sara. Agar seria uma espécie de barriga de aluguel. Agar seria uma espécie de barriga de aluguel. Ela ia apenas emprestar o seu ventre, né? Ela ia apenas emprestar o seu ventre para gerar um filho. Ela ia apenas emprestar. Mas esse filho não pertencia a ela. Esse filho iria pertencer a Sara, Abraão e Sara, né? Até porque a própria Agar pertencia a Sara, era a propriedade de Sara. Então o filho que viesse dela, uma vez que ela pegou permitiu que ela deitasse com Abraão, esse filho seria de Sara, ok? Então Sara pensou, a gente vai ter um filho por meio de Agar, e aí a promessa vai se cumprir. Ou seja, o que é isso? É a pessoa querer ajudar a Deus. Até falei que não ia comentar a história de Ismael, mas vamos comentar, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. A gente vai e depois chega em Isaac e, se for para ser, divide essa mensagem em duas partes. Provavelmente vamos ter que dividir em duas partes, né, essa história de Isaac. Então vamos lá. Então a Sara, ela tenta ajudar a Deus. Perceba que ela está tentando ajudar a Deus, para que a promessa se cumprisse. Aí, irmãos, é um outro problema. Quando nós queremos ajudar a Deus, é um outro problema. Porque Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da tua ajuda. Ele é poderoso, suficientemente capaz de fazer e de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, independentemente de mim e de você. Ele não precisa da nossa ajuda para Ele cumprir uma promessa, irmão. Ele não precisa. Ele é Deus
com você, mas ele também é Deus sem você. Né? Sem você. E aí tem pessoas que querem ajudar a Deus. Deus fez uma promessa, a promessa ainda não se cumpriu, eu vou dar aqui uma ajudazinha para Deus para poder a promessa se cumprir. Aí não foi Deus que fez, aí foi você. Foi você, né? Teve ali a influência humana, com contribuição humana, e não é assim. Aí você vai roubar a glória dele para você. Né? Mas aí veio o Ismael, então Deus cumpriu a promessa, cumpriu com a ajuda de Sara. Deus pode ser glorificado por isso? Não tanto, porque parece que ele não é tão poderoso assim. Precisou da ajudazinha de alguém ali. A Sara teve que ajudar para poder o filho vir ao mundo. Não. A glória tem que ser 100% para Deus. Ele tem que ser glorificado. Mas ele falou que Abraão ia ser pai de uma grande nação. Falou. Então para isso tem que ter filho. Tem. E o filho vai vir. De Abraão e de Sara. E não de Abraão e de Agar. O que Deus quer é dar um filho para Sara. Mas ela é estéril. Não importa. Para Deus isso não tem problema. Para Deus tu pode ser frutífero, tu pode ser estéril. Tu pode ser uma moça bem novinha, como tu pode ser uma mulher de 90 anos de idade. Se Ele quiser te dar um filho, Ele te dá na tua velhice. Para Deus isso não tem problema. Isso é normal. Ele é o Deus que mata, mas também é o Deus que faz ressurgir da sepultura. É o Deus que mata, mas também é o Deus que ressuscita, mesmo quando o sujeito está com 4 dias de morto. Para Ele é a mesma coisa. Então, Sara quis ajudar a Deus. Tem pessoas que querem ajudar a Deus. Deixa eu dar uma mãozinha para Deus aqui para poder cumprir mais depressa a promessa. Deus disse, eu não preciso da sua ajuda. Se eu prometi, eu vou fazer. Se eu prometi, eu vou cumprir. Eu não sou homem para aqui. E nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquila, minha irmã. Deus vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Beleza, mas a Sara deu então sua serva para Abraão, e Abraão, depois de insistência e tal, ele se deita com Agar. E aí ela fica grávida. Concebeu, deu à luz a um filho. Ele puseram o nome de Ismael. Né? Ismael. O Ismael, né? Ele agora é o primogênito, é o filho mais velho de Abraão. E quando Ismael já está grande, né? ali mais ou menos com seus 17 para 20 anos ali, não sei exatamente a idade que ele tinha na época, Abraão ele vai ser obrigado a mandar Ismael embora de sua casa. Por que ele vai mandar Ismael embora da sua casa? Que pai ruim é esse? Não é que ele é ruim. É que existe uma promessa. Deus estabeleceu um caminho para ser trilhado. E nesse caminho não cabe 2 primogênitos. Não cabe 2 herdeiros. Nesse caminho dessa promessa que Deus deu a Abraão, só cabe um herdeiro. E esse um herdeiro tem que ser filho de Abraão e Sara. E não de Abraão e outra mulher. Tem que ser filho de Abraão e Sara. A promessa está sobre Abraão e Sara, e não sobre Abraão e Agar. Então, para trilhar esse caminho, Abraão é obrigado a mandar o Ismael embora. Por quê? Porque aí vai nascer Isaac. E quando Isaac nascer, filho de Sara, para Deus de fato cumprir a promessa, dizer, eu faço acontecer. A promessa se cumpre. E aí, para que não haja 2 herdeiros, porque ia dar problema, né? Não pode ter 2 herdeiros, não pode ter 2 primogênitos, é só um. Para isso, para que o Isaac fosse o herdeiro, Ismael tem que ir embora. Mas esse pai é malvado. Pois é, mas olhando pela ótica humana dos dias de hoje, século 21, tempo moderno, a gente vai ver como um pai que foi mal, mandando um dos filhos embora para beneficiar o outro. Hoje, aqui no Brasil, nós não aceitamos isso. Nós vivemos em uma outra época, um outro tempo, né? Uma outra prática, uma outra forma de cultura. É tudo diferente. Mas nós estamos aqui analisando com a mente
uma mente de 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás, né? Era uma outra cultura. E ali havia uma promessa, e Abraão não ouviu essa promessa de profeta, ele ouviu da boca do próprio Deus. E Deus estabeleceu um projeto. Irmão, quando Deus estabelece um projeto, dá o que der, esse projeto tem que ser executado. Ah, mas tem o Ismael no jogado. Ok, mas Deus não estabeleceu o projeto para Ismael, junto com Abraão. Deus deu uma promessa agora para Ismael, porém fora da caixinha, fora da curva aí, né? Mas o projeto que ele estabelece com Abraão é para Isaac. Ele vai abençoar Ismael também? Vai. Por quê? Por causa do próprio Abraão, né? Que tem essa promessa de ser pai de uma grande nação, enfim, e famílias seriam atendidas nele. Então Ismael vai fazer parte disso aí, mas não dentro do maior projeto de Deus com Abraão, que aí tem que ser o filho dele com Sara, que vai ser com Isaac. Para isso se cumprir, tem que mandar o Ismael embora. É doído? É. O pai vai sentir dor no coração? Vai. Porém, ele está obedecendo à voz de um ser supremo, de um Deus todo-poderoso. E aqui já começa a fazer jus ao título que colocamos nesta live, né? Uma prova de fé. Uma prova de fé. Então, Abraão aqui já vai começar a ser provado. Abraão já vai começar a ser provado. Porque ele vai ter que mandar um dos seus filhos embora. É doído isso para o pai. Imagine você ter que escolher um dos teus filhos, né? Talvez o mais velho, e falar assim: filho, olha, papai te ama, mamãe te ama, mais do que tudo, mas não mais do que Deus. E eu escolhi seguir a Deus e servir a Deus cegamente, né? Isso se aplica a mim, até o trocadilho aqui, né, irmãos? Escolhi servir a Deus cegamente. Escolhi seguir o Senhor, seguir a Deus acima de qualquer coisa. Te amo acima de tudo nessa terra, mas não acima de Deus. E o Senhor Deus me fez uma promessa, e nessa promessa não inclui você, infelizmente. Então, você tem que sair de casa, tem que ir embora. Imagine você como ter que fazer isso. Olhando pela ótica dos dias de hoje, o nosso entendimento de hoje, do século XXI, é estranho, né, irmãos? Você mandar a sua filha embora, seu filho embora de casa. Mas por que, pai? Por que, mãe, que eu tenho que ir embora? O que é que eu fiz? Não, você não fez nada, filho. Então, por que eu tenho que ir embora de casa? É porque eu sirvo um Deus que me pediu que na minha casa ficasse apenas um dos filhos. E esse um é o seu outro irmão, não é você. Então, infelizmente, você tem que sair de casa, tem que ir embora. Tem que ir embora. É duro isso aí, irmãos. Pai, eu vou levar o quê? O senhor vai me dar alguma coisa para mim ir embora? Pelo menos alguma coisa aí, já que o senhor é muito rico. O senhor vai me dar aí alguns carros, algumas casas, algumas propriedades? Não, filho. Você vai sair apenas com um pão e um odre de água. E nada mais do que isso, né? Só isso. Um pão e um odre de água. E um animalzinho para você montar em cima aí, um jumentinho, um cabelo para você poder ir andando nele só. Mais nada. Irmãos, para esse filho é doído. Para quem está vendo isso também é doído, né? Esse pai é mau. Esse próprio pai não vai se sentir bem. Porém, existe um ser supremo, inexplicável, uma promessa muito grande que não pode ser explicada. Quem está de fora não vai entender, não vai. Porque, como diz a Bíblia, as coisas de Deus é loucura para aqueles que perecem. Então, quem que perece? O ímpio, o que não está ligado com Deus, até mesmo pessoas que estão na igreja, mas que não estão tão firmes com Cristo, não estão tão firmes na fé, não vão entender certas coisas. Tem coisas que é loucura, no dia de hoje principalmente. No dia de hoje, te prepare para ser muito dedicado. Seria difícil de fazer isso no dia de hoje, né? Mas há um ser supremo, um ser criador, que quando ele dá uma ordem, quando ele determina, quando ele estabelece um projeto, ele não pede opinião para seu ninguém. Por quê? Porque ele é Senhor e nós somos servos. Tu já viu o Senhor pedir opinião para servo? Tu já viu o rei pedir opinião para súdito? Ele não tem essa obrigação. Ele não tem. Se ele quiser, ele pode fazer, claro. Mas ele não tem essa obrigação, né? O presidente da República chegar aqui para o povo
dos bairros aqui, dizer: o que vocês acham de fazer isso, o pessoal estabelecer uma nova lei, o que vocês acham? Ele não faz isso. Ele tem a caneta, ele vai lá e assina e pronto, né? Então, Deus, ele faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer, e ninguém pode falar nada. Deus, tu tá errado. Se eu fazer isso, daí? Se eu tiver, eu sou Deus, rapaz. Eu sou Deus, tudo isso aqui é meu, você é meu. Você só vive porque eu fiz isso. Soprei. Se eu recolher o sopro, acabou, você não é nada. É o que diz a Bíblia em Jó capítulo 14, né? Acho que é Jó 14, 34, se não me engano, é coisa assim. Ela fala assim, se Deus recolher para si o seu fôlego e o seu espírito, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Quer dizer, estamos aqui por um fio, só porque Deus está no controle, mas se ele tirar, acabou. Então nada disso é nosso, é dele, né? É dele. Então, o que ele quiser fazer, ele faz, irmão. O que der na telha, não tem aquela ideia, eu vou fazer o que der na telha. O que der na telha? Pois é, o que der na telha dele, ele faz. Ele é Deus. Nós não podemos questionar. Mas, então havia uma promessa, e nessa promessa não cabia o Isaac, o Ismael. Então, o Abraão tem que mandar o Ismael embora, porque o Isaac nasceu. O Abraão vai ter que mandar o Ismael embora, né? E aí, irmãos, o Ismael vai embora junto com a sua mãe Agar, e no deserto, né, ali no deserto, ali eles vão sentir muita sede, acaba a água, não tem mais água, e agora Agar coloca o menino, o Ismael, ali perto de uma arvorezinha que tinha, e ela se afasta, né, e vai chorar, porque sabia que chegou a hora da morte, chegou a hora de morrer, não tem mais jeito. Imagina você no deserto, não tem água, qual é a lógica? Morte, acabou. Mas nesse momento que ela está chorando, um anjo aparece e diz: Agar, não chore. Deus ouviu a voz do rapaz, desde onde ele está. Olha para o lado, olhou para o lado, ela viu uma cacimba, né, de água, aqui no Ceará tinha de cacimba, né, uma fonte de água ali, um poço de água, e aquela água límpida, né, cristalina, água mineral. E ela bebeu, ela e o rapaz beberam daquela água. E detalhe, aquela água se torna uma fonte de renda. A história diz que aquela água se torna agora uma fonte de renda para Ismael, porque todas as pessoas que passavam pelo deserto, no caso ali os nômades, né, os beduínos, né, aquele povo, os transeuntes ali do deserto, aquelas caravanas que passavam ali, cruzando o deserto para ir para outros países, né, caravanas, os mercadores, enfim. Quando passavam por ali, com muita sede, eles viam aquela fonte de água e aí queriam beber. Mas quem era que estava protegendo a fonte? O Ismael. O Ismael agora se torna um flecheiro, um grande guerreiro. E ele com seu arco e flecha na mão, e alguém dizia: vamos beber dessa água. O Ismael dizia: aqui não. Para beber tem que pagar. Se não paga, vamos beber assim. Não, se for invadir, vai morrer. Para beber tem que pagar. Aí eles tinham que pagar. Quanto que custa? Tanto. Irmãos, água aonde não tem, isso vale ouro. Aqui no Brasil a gente não valoriza porque tem água demais, né? Somos ricos de água potável. Mas aonde não tem água, imagina. Isso vale ouro, irmãos. Tu não vai vender uma garrafinha por 2, 3 reais, não. Tu vai vender uma garrafinha de água ali, de água mineral, 500 ml. Sei lá. Quanto que vale isso aqui? Se fosse hoje, né? Rapaz, é 500 reais. Não, mas tá muito caro. Ok, então segue viagem. Mas vou morrer de sede. O problema é seu. Azar é seu. A água tá aqui, você não quer? Eu quero, então paga. Paga. Aí eu não tenho dinheiro, então me dê aquela ovelha ali que eu aceito. Me dê aquele carneiro ali que a gente faz negócio. E aí com isso, irmão, o pessoal ia pagando. E Ismael se tornou muito rico, muito próspero. Ismael foi um homem muito rico, muito próspero, né? E aí ele se casa com uma moça egípcia. Agar tomou a mulher egípcia para ele se casa. Dali ele vai ter muitos filhos. Os filhos dele, né, vai se tornar em grandes nações.
povos, e ele vai ser o pai dos ismaelitas, no caso, que hoje é o povo árabe. O povo árabe descende de Ismael, e daí vem os muçulmanos, né, o Islã, tá? Todo esse povo aí vem tudo de Ismael. Olha aonde Ismael chegou. Por quê? Porque havia uma promessa sobre Abraão, que bendito seria dele toda a família da terra. Então Abraão seria pai de nações, né? Então Ismael vai ser também abençoado, porém fora do projeto que Deus tinha para Abraão e posteriormente com Israel. Para chegar a Israel, passa por Isaac, para chegar em Jacó. Então Isaac aqui faz parte do grande projeto de Deus com Abraão. Então perceba que lá na frente tudo vai se encaixar. Aquilo que Abraão fez lá atrás, que foi dolorido, que vai ser motivo de crítica para muitas pessoas, de reprovação para muitas pessoas, mas ele sabia o porquê que ele estava fazendo, era por obediência a um ser supremo. Lá na frente tudo vai se encaixar. E aí, se Abraão não tivesse mandado Ismael embora, talvez Ismael não teria tido a oportunidade de prosperar no deserto. Detalhe, prosperando no deserto. Dá até uma mensagem no deserto. Prosperando no deserto. Ismael não teria a oportunidade de prosperar no deserto, com a venda das águas, lá do poço que ele encontra. Não teria. Talvez Ismael seria mais um na casa de Isaac. E não seria o grande, né, povo árabe. Porque assim como Ismael, Isaac teve outros irmãos, para quem não sabe. Depois de Ismael, depois de Isaac, depois que Sara morre, o Abraão vai casar com uma das suas concubinas chamada Quetura. E dela vai ter vários filhos, muitos mesmo. E cadê os povos desses filhos? Já acabaram um bocado deles aí, outros tem bem pouquinho, enfim, se misturaram, ninguém sabe onde está mais. Não foi muito para frente. Os que realmente prosperam mesmo é o Ismael, no caso o Isaac, que é Israel, e o Ismael, que é o povo árabe. Esses são os que crescem mesmo de fato. Se o Ismael permanecesse na casa de Abraão, talvez ele seria mais um igual aos filhos de Quetura. Então veja que o projeto de Deus, aqui agora, você não entende. Lá na frente é que vamos entender. Né? E aí, todo um processo, um deserto pela frente, para que nesse deserto o Ismael pudesse prosperar, o Ismael pudesse se tornar uma grande nação. Então tem coisas que você agora não entende. Depois é que vai entender. Às vezes Deus permite você passar por um deserto, você murmura, e lá na frente você vai compreender que esse deserto foi uma oportunidade que Deus criou, uma situação que Ele criou para te abençoar grandissimamente, né? E o Abraão, que foi criticado, com certeza, no dia de hoje seria muito mais, pela sua atitude de mandar um dos seus filhos embora. Depois você vai entender que isso fez parte de um projeto maior, um projeto que veio de um ser divino, de um ser supremo, criador, e você não pode questionar os projetos de Deus. Deus sabe como trabalhar, você tem que apenas obedecer. O que é isso? Isso é prova de fé. E aí Abraão tem coragem? A maioria das pessoas que eu conheço não teria essa coragem, né? Mandar um filho, tem coragem? Não dá, Senhor. Mas o Abraão disse: Senhor, se é por causa do teu projeto, com aquele está feito. Então, prova de fé. Mas Abraão, não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé. O pai da fé. Então Deus prova a fé de Abraão e ele já passa nesse teste. Ele passa esse teste, ok? Militantes missionários vão avante.